Olá, turminha, Sensei Wellington aqui novamente. Nesse vídeo de hoje, de Filosofia com Café, vou falar um pouco sobre a restauração Meiji e suas consequências para nós judocas. Porém, antes de entrar neste assunto, precisamos compreender um pouquinho como é que funcionava a pirâmide social do Japão antes da era Meiji. Na base da pirâmide ficavam os artesãos, os agricultores e logo acima destes os comerciantes. Depois samurais, e acima os daimyos, que eram senhores feudais, e no topo da pirâmide o shogun. O imperador era algo que eu coloco aqui como fora parte na minha concepção, porque ele era descendente da própria deusa Amaterasu, a deusa do sol, então ele também era considerado como um deus, o poder dele vinha da divindade. O shogun ele era um general militar que mandava em todo o Japão através de uma ditadura imponente e ajudava a manter o imperador no poder, que tinha um papel figurativo, o imperador, como eu falei anteriormente, né? Porque afinal quem escolhia o shogun era o imperador, então havia uma troca de interesses e o povo aceitava por questões religiosas, que a religião era o shintoísmo. E afinal, quem quer ir contra Deus, né? O Japão praticava uma política externa isolacionista chamada Sakoku, adotada no shogunato de Tokugawa, que durou 200 anos. Tinha acordos comerciais apenas com a China e com a Holanda. Em 1854, sob o comando do almirante Perry, uma esquadra norte-americana ela impôs a abertura dos portos nipônicos ao mercado mundial, ameaçando bombardear seus portos, obrigando os japoneses a assinar tratados comerciais com diferentes países. Foi instalado no Japão uma embaixada americana, houve uma invasão estrangeira, né, o que começou a afetar a cultura, sem contar todos os acordos comerciais que eram feitos, eles eram injustos, isso prejudicavam o Japão. E começou a trazer um desequilíbrio na balança comercial, promovendo a evasão de divisas, deixando a população na miséria. Essa insatisfação com o shogunato Tokugawa fez com que as lideranças articulassem uma restauração monárquica, né, eliminando o poder do shogun. Eles queriam fazer com que o imperador tivesse poder, como na antiguidade, novamente, e tirar o shogun, porque achavam que a política que o shogun estava aceitando ela não era legal para o Japão. Isso aconteceu em 1868, com a ascensão do imperador Meiji, o Mutsuhito, que era o nome dele, e ele mudou para Meiji. Porém, o imperador se aprofundou ainda mais nessas mudanças sociais, contratou especialistas burocratas, estimulou a educação, a industrialização, padronizou a língua japonesa, que ela não tinha um padrão, e o principal, acabou com os privilégios de classe, eliminando os feudos e permitindo que qualquer um pudesse ser militar, e não só os samurais. A perda de privilégios deixou muitos samurais e daimyos descontentes, e só mantiveram os privilégios os apoiadores do imperador. Saigo, um de seus apoiadores, começou a se preocupar com a corrupção crescente no país. Saigo era um defensor e proponente de uma guerra contra a Coreia, com a intenção de fortalecer o exército japonês e dar uma razão de ser aos samurais que viviam para a guerra. Tendo apoio negado, ele abandonou sua posição política e retornou à sua cidade natal, que era em Kagoshima. Lá ele estabeleceu uma escola particular para treinamento dos samurais, formando uma força paramilitar, que acabou chamando a atenção do imperador e do império em geral. Outros fatores também ajudaram a desencadear a revolta de Satsuma. O primeiro decreto chamado Haitore, em 1870, que proibia fazendeiros e samurais a portar espadas e se vestir como samurais. Depois, em 1871, o decreto Danpatsurei, que constrangia o samurai a cortar a tabusa, que era aquele coquezinho que eles usavam no cabelo ou o rabo de cavalo, tornando sua aparência mais ocidental. E em 1873, foi criado o exército imperial, tirando toda a utilidade dos samurais. Em 1877, um oficial do governo vai a Kagoshima verificar o crescimento do exército de Saigo. E praticamente este evento ele culmina no início de vários levantes e revoltas, tais como o cerco do castelo de Kunamoto, a batalha de Tabaruzaka, e porém, a batalha que definiu essa revolta de Satsuma foi a batalha de Shiroyama. Com o exército apenas de 40 samurais vivos após a retirada de Kunamoto, foi oferecida a oportunidade a Saigo em render-se, o que foi recusado. Saigo estava ferido e optou em morrer como um guerreiro que era, e praticou o seppuku. Após a morte de Saigo, os samurais remanescentes avançaram contra o exército e foram dizimados, encerrando a revolta de Satsuma em 24 de setembro de 1877. Saigo foi perdoado postumamente em 1889 e é considerado por seu povo como um herói trágico.
A partir deste momento, as transformações ocorridas na sociedade começaram a criar um link com o criador do judô. Seu pai, Jirosaku Kano, fazia parte do alto escalão da Marinha Imperial e compactuava com as mudanças da sociedade impostas pelo imperador. A era Meiji obrigava todos os jovens japoneses a estudarem, inclusive no exterior, e Jigoro Kano fazia parte desses jovens. Os samurais que sobreviveram à revolta de Satsuma, presos em Kunamoto, provavelmente acabaram se refugiando em Tóquio e se escondendo em meio à sociedade, e muitos tornaram-se massagistas e osteopatas, e não queriam mais o contato com a cultura samurai, até porque se sentiam desonrados com a derrota na revolta e com seu novo modo de vida, e isso trouxe dificuldades para o sensei Jigoro Kano em encontrar um mestre. Até que encontra o mestre Fukuda, que concorda em treiná-lo no estilo Jujutsu chamado Tenshin Shinryo em 1877. E depois de várias experiências adquiridas, cria seu próprio estilo chamado Judo. Oi, turminha, espero que tenham gostado da nossa aula. Eu queria muito trazer a história sobre a restauração Meiji para vocês e a revolta de Satsuma, porque eu acho que isso é o ponto de start para as artes marciais como nós conhecemos. Tem filmes muito legais que falam sobre algumas histórias dessa época, da era Meiji. Um deles é O Último Samurai, com Tom Cruise, que mostra a revolta de Satsuma. E o outro, um filme que mostra mais a cultura dos samurais, que são os 47 Ronins. Então, quem está aí de quarentena, agora de férias, quiser ver dois bons filmes, são isso aí que eu indico, tá ok? Obrigado e até a próxima aula.